Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa última aula da importância da consciência fonológica para a educação infantil. Esse estágio é híbrido da Uninter. Sou Alessandra, estou fazendo o estágio de educação infantil, estou cursando pedagogia segunda licenciatura, ok? Então essa é a nossa última aula, é uma aula mais prática essa, tá bom? Vamos então para ela? Sigam-me. Então aqui a gente fez uma confecção de materiais e eu vou colocar em prática o uso desses materiais que eu confeccionei. Tudo na mesinha da nossa sala. Então a gente foi adquirindo esses materiais com amigos, com os vizinhos. É tampinha, é papel, é caixa, né? É pets, pegando algumas coisas que a gente tem em casa também, né? Porque professor sempre tem bastante material em casa e quando a gente tem criança pequena também a gente guarda muita coisa, né? Então aqui só umas imagens que eu coloquei para a gente começar a nossa aula, tá bom? Então essa nossa primeira aula eu vou tentar ensinar vocês. Olha a minha cara de cansaço. Eu gravei essa aula, era 13 e pouco da manhã. Acho que vai fazer uns 2, 3 dias atrás. Estava muito cansada. O meu menino não tinha dormido ainda. Aí eu digo, eu vou lá gravar essa aula para já ficar gravada. E eu colocar daí nos meus slides. Então aqui a gente vai aprender a fazer o som das letras. Em aulas anteriores eu comecei mais ou menos a praticar alguma coisa com vocês, então agora vamos aprender então os sons, tá? Lembrando que é som, tá? Não é a letra, tá? Não é o código, é o som de cada letra, tá? Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje para trabalhar com vocês sobre os sons do nosso alfabeto. Do alfabeto, tá? né? Então, Começo vamos pensar no som das letras, né? Vamos trabalhar então com os fonemas, certo? Isso. Vamos pensar assim. O nosso alfabeto ele é dividido em vogais e consoantes. As vogais são cinco. Quais são elas? A, E, I, O e U. Vou deixar eu continuar Na então. vogal A, o som que eu faço é assim. A. Com essa vogal eu consigo escrever a palavra amigo. A vogal A também tem o som, mas assim nasal. Que eu consigo escrever ângulo, anjo. Na vogal E eu tenho os seguintes sons. Escola, certo? Ó, E, elefante também. Também a gente tem o som mais aberto dela, que é, que eu consigo escrever e falar Eva, né? E temos também o N, que é mais nasal, que é de entrada, certo? E nós temos também a vogal I, certo? E temos este som, I, de igreja, tá? E também fazemos os seguintes sons também com I. Índio, índio, certo? Na vogal O, olha, minha boca fica assim, ó. O, faço quase um biquinho, ó. O, ovo, orelha, né? Quando eu faço O, eu digo óculos, correto? E temos o ON, de onde, onça, certo? Temos também a vogal U. Nós conseguimos escrever uva, uva, né? Também temos o som último, umbigo, quando coloca a consoante M, né? Umbigo. Então agora a gente vai então para a lista das consoantes, né? A primeira que a gente tem tirando a vogal vem a letrinha B. O som que ela faz é B, B, correto? E eu consigo escrever ou falar bala. Na letra C tem dois sons diferentes. Quando ela junta com a vogal A, O ou U, ela tem o som do K,
cavalo, certo? Coelho. A gente dá um soquinho na garganta. Casa, certo? Quando a letra C junta com a vogal E ou com a I, né? Fica correto? O que eu escrevo? Cenoura, cebola, cinema, correto? Depois eu tenho a consoante D. Qual o som que ela faz? D, né? Dá pra sentir aqui, ó. D, tá? Então, qual que é a palavra que a gente produz? Dado, né? Dono, né? Depois nós temos F. F, os dentes encostam no lábio de baixo, ó. Farinha, fofoca, correto? Na letra G, então eu tenho dois sons diferentes, né? G com A, G com O, G com U, G. A boca fica aberta e dá um soquinho, ó. G. Gato, gordo, G, tá? Quando ela junta com E e I, ela fica com um biquinho. A gente faz assim, ó. G, ó. G, gelo, girafa. Entenderam? Estou dando para entender, né, gente? Vamos ver depois do G. Tem a letra H. H não tem som, né? Ela vai acompanhar sempre uma vogal seguida dela, né? A J, ela tem o som de já. Já. Também fizemos o biquinho, já. E sai o ventinho, né? Já. Jé, gi, né? Jó, ju, né? Então, a gente escreve ou fala, né? Janela, né? J, né? A letra K tem o som do e dá aquele soquinho, ó. E eu consigo escrever o que com K? Kelly, Karina, né? Depois vem a L. A L, a gente sobe a língua. Vai lá no palato. Tá? Né? O que eu escrevo? Lápis. Falo lápis. Laranja. Certo? A letra M. Fechamos o lábio, ó. E o som bem nasal. Certo? Eu escrevo o quê? Macaco. Maçã. Mola. Também temos a letra N, que também é um som nasal. Também é nasal. A gente sente, né, que o som também sai pelo nariz aqui, ó. Navio. Tá? Nada. Neve, tá? A consoante P. Encontra os lábios também, ó. O que eu falo e escrevo? Pá, pai, papel, certo? A letra aqui, ó. Quando está com E ou I. Queijo, quilo. Quando ela junta com A ou O, tem o quá. A ou U, né? Quarto, quociente, tá bom? A letra R é a próxima. Então, ela tem 3 sons diferentes. Temos aquele som do R que raspa, tá? Rato, roeu, rua, rei. Temos o R que vibra também, que é o R. Areia, corda, arara, né? Rede não, né? Rede. Aí é o outro. Aí nós temos o o arquifonema que é aquele que a gente dizia assim que é o
o som do pessoal que falava meio pra fora, assim, né? Porta, arquifonema que é mais rato, porta. Temos o som da letra S também. A S a gente faz assim, ó. Sapo, sede, sino. A gente abre a boca e faz um ventinho. Depois temos a letra T. A ponta da língua vai lá no palato. Tapete, telefone, tá? A letra V já tem um som um pouquinho mais ventoso. Ó, os dentes de cima vai embaixo no lábio, ó. E sai o ventinho. Ventilador, voando, vozes, vaca, né? Vá, vé, vi, vó, vu. Correto? A letra X, então. Lá tem o som de sh. Ó, faz um bico sh, e sai um vento. Chá, xé, xi, xó e chu. Xícara, chave, tá? E temos depois a letra Z. Ó, a boca dá um sorriso, ó, Z, e sai o ventinho. Z, zebra, zoar, zangado, z, tá? Nós temos o W também, e o W depende muito da vogal que vem, né? Wesley, Vanessa, William. E temos o Y, tem o som de I. De Yasmin, tá? Então tá, pessoal, gostaria de lembrar vocês então que nós estamos trabalhando com os sons, tá? E não com formação de palavras, certo? Nós temos aqui no nosso alfabeto 23 letras, 26 incluindo o K, o Y e o W, totalizando 31 sons, tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Então tá, né, gente? Eu sou ótima, né, fazendo sons, mas eu fiz o meu possível, tá? Então a primeira brincadeira, vamos lá para as brincadeiras que eu inventei junto com os meus meninos. Quem faz esse som? Para discriminação de som. Qual o objetivo, então? Aguçar os sentidos a partir dos sons variados, aprimorando a atenção e a discriminação auditiva. Em uma caixa, o professor terá vários bichinhos de brinquedo e vários objetos que produzem som. Em seu celular ou numa caixa de som, o professor grava e coloca o som de animais ou mexe nos objetos dentro da caixa para produzir o ruído, e o aluno tenta encontrar o bicho ou o objeto que corresponde ao som dentro da caixa. Em outro momento, pode ser vendado e descobrir qual colega está falando alguma frase programada pela professora. Esta atividade também pode ser usada a voz dos pais, para ver se o aluno sabe de quem se trata. Essa atividade até é muito parecida com uma que eu fiz a sugestão na aula passada. Então vamos ver. Aqui está Miguel. Esse é o Miguel. Miguel vai fazer a atividade. Boa tarde, tudo bem? Então, o objetivo da aula de hoje é trabalhar com a discriminação dos sons, aprimorando então a discriminação auditiva da criança e a atenção e a memorização também deles, através dos sons. Então, Miguel, eu vou colocar um som aqui para você e você vai ter que, por meio do seu ouvidinho, tentar entender que som é esse e achar ou a figura ou o bichinho, tá bom? Os sons agora vai ser sobre bichos, tá bom? Ouve o som, presta bem atenção. Aqui. Que som é esse? É um som de cavalo. Correto. Coloca para um lado. Já fiz esse e bota pro lado. Próximo som, presta bem atenção.
Muito bem. Que som é esse? Achei. O sapinho pererê. Muito bem, parabéns. Você é ótimo. Próximo. Presta bem atenção. Ouve com atenção. Já sabe qual é? Sei. Eu acho que é este daqui. Isso. Uma galinha? Uhum. Tá Uma bom. galinha. E agora? Já sei o animal, mas... Aqui. Achei. A vaca. A vaca, isso mesmo. O próximo. Ah, esse tá fácil. Esse é o melhor animal que eu já vi. Um cão. Isso, muito bem. O próximo. Ah, já sei. Um pato. Um pato, muito bem. Vamos pro próximo? Já. É um porco. Um porco, muito bem. Essa tá meio confusa, hein? Eu vou dar uma pista. Uhum. Come queijo. Come queijo. Macaco que não é. A gente esqueceu de colocar dentro da caixa. Tá aqui, ó. Então, não tem. Se tu não achou, então não tem. Ó, você pode Não dar tem pista na pra caixa. criança, ó, se ela não Realmente. souber. E essa? Ah, eu já sei, é um animal. É uma zebra. Não, não é uma zebra. Ah, Quem é que faz esse barulho? é um cavalo? Não. Eu acho que é, então, a ovelha. Isso, muito bem. Bem próximos os sons, né? Bem próximo. Vamos ver agora o próximo. Esse é bem fácil, ó. Esse tem na natureza. Ah, esse não é desafio, né? Abelha. Muito bem, uma abelha. Bom. E esse é fácil? Só para os inteligentes esse é fácil? É um cavalo. Um cavalo. Deixa-me ver se tem. Aqui, ó. Novamente. Isso, cavalo. Tinha outra aqui, ó. Então tá, então essa foi a atividade dos sons, tá bom? O professor também pode trabalhar com a literação, com essa atividade, pode trabalhar também com rima, tá certo? Com Todos separação Todos os animais de que eu sílabas também, tá certo? achei. Uhum. Um abraço. É isso então. Todos. Até mais. Tá, vocês perceberam então, né? Trabalhei só com os animais, mas pode ser trabalhado, né? Por exemplo, o que rima com macaco. Aí você tem um outro animalzinho que rime com macaco ali dentro, que rima com pato, né? Você tem o gato ali, ele vai lá e pega o gato. Aí você coloca assim os animaizinhos para rimar. O que começa com procure dentro da caixa um outro, por exemplo, ele tira lá o macaco, faz o barulho do macaco, ele tira o macaco, né? Aí você pergunta para ele, e qual outro animal que faz esse mesmo barulhinho? Começa com aí pode ter uma mosca lá, pode ter uma fruta, né? Um melão, uma melancia, né? Que comece com igual a macaco. Qual outro animal, qual fruta, qual objeto, né? O professor pode trabalhar de várias maneiras com essa caixa de sons, né? Agora vamos para a próxima. Boa tarde, tudo bem? Eu acho que aqui agora seria a dos objetos.
Boa noite, pessoal. Hoje, então, a discriminação de sons vai ser trabalhada desta forma. Na atividade anterior foi com animais, hoje vai ser com objetos. Então, o professor ele pode gravar os objetos e os sons que cada um faz. Por exemplo, vamos para o primeiro. Qual foi o objeto, Miguel? Bom, esse objeto foi... Já não sei. Vai manuseando para saber. Nosso vídeo. Vamos de novo. Mas Qual objeto? Gravar. Vamos para o primeiro. Ó. Foi o som disso daqui com isso daqui. Foi? Isso, foi. Eba. Tira então para fora. Então, vou tirar. Presta bem atenção, você vai mexer na caixa. Pode ser Conforme trabalhado você o for ritmo escutando também, o som, viu, gente? Você vai perceber o barulhinho que cada um dá. Você vai na caixa e vai mexer nos objetos que estão aí para você identificar qual foi o som, tá bom? Ouve o segundo. Vamos passar para o segundo som. Qual foi? Eu acho que é esse daqui, ó. Vamos ver. Muito bem, bota pro lado. Então, isso vai satisfatar aqui, ó. Bota pro lado, meu filho. Perdão. Bota pro lado. Isso. Para Próximo. o terceiro som. Esse daqui. Vamos lá, Miguel. Interaja. Acha o negócio que pode Acho ser. que é esse daqui, ó. Muito bem. É muito igual, aí. Tira também, amor. Isso, tire daí. Vamos lá. O quarto som. Presta atenção. Eu tô suspeitando que seja esse. Vamos ver. Não, não parece muito. Perfeito. Esse Esse mesmo. mesmo. Vou Isso. tirar. O quinto som. Isso, esse tu vai aprender rapidinho o som. Qual que é? Tá dando uma travadinha, né, gente? Isso! Tu tinha pego antes, né? Vamos lá. Próximo, presta bem atenção. O sexto som. O sétimo som. Passou pro sétimo. Vai o sexto, Miguel. Eu tenho certeza que é este. Ó, O sétimo som. o sétimo, Miguel. Ah, bom. Eu tenho quase certeza O sétimo som. Não, que... Não? não. Ah, sim. Hum, Ou ao contrário. muito bem, isso aí mesmo. E o último som que a gente elegeu. Qual foi, Miguel? Foi Esse que é O sobrou, professor né? coloca na aula, então, Foi, sons. sobrou. Cada aluno vem até a caixa e encontra Muito bem. cada som aqui dentro da caixa. Muito bem. Então finalizou a atividade, encontrando todos os sons. Parabéns. Por que eu ri no início do vídeo? Não sei. Ah, ele é muito engraçado, Boa meu noite. Miguel. Então tá, então a gente viu ali a discriminação de sons, né? Que eu acho que a gente tem que começar sempre na educação infantil com a discriminação do som. E é uma atividade prazerosa, bem lúdica, né? E eu acho que pode também se estender lá pro início ali do ensino fundamental, primeiro e segundo ano, essa atividade, tá bom? Pista de corrida aprendendo o nome.
Nesse sentido de você pode ser aprendendo o nome, também pode usar a literação, né? E se tiver os nomes, por exemplo, Bárbara, o que que rima com Bárbara? Tentar achar também alguma coisa pode ser, né? Algum objeto, alguma figura que rima com o nome, ou inicie para trabalhar a literação pelo nome. A gente pode também trabalhar com essa atividade. Então, qual o objetivo? Com essa atividade, o professor pretende despertar a curiosidade do aluno com a escrita do seu nome e os sons das letras, e também aprender o nome dos colegas. Então, o professor confeccionará uma pista de corrida com uma caixa e alguns carrinhos. Eu usei os carrinhos do Miguel. Cada carrinho leva uma letra. A criança seleciona o carrinho que tem a primeira letra do seu nome e leva até a chegada, e assim sucessivamente até terminar o nome. No primeiro momento, o professor coloca o nome escrito da criança para ele visualizar, lá do outro lado da caixa. Depois, conforme for acertando, o aluno escolhe. Depois, conforme for acertando, o professor tira o nome e a criança tenta acertar sem ter o nome para guiar ele, para ajudá-lo. Posteriormente, o aluno escolhe um colega e pede para o colega tentar fazer o seu nome. O nome, por exemplo, Miguel tá lá, chama o Daniel e o Daniel vai junto. Vamos, Daniel, tentar fazer o meu nome? Aí o Miguel vai ajudar o Daniel a fazer o nome dele, né, Miguel. Ele pode ajudar o colega. Depois o mesmo tenta fazer o seu próprio nome, então Daniel depois vai tentar fazer o seu próprio nome. E chama o outro depois para brincadeira e vai fazendo assim sucessivamente. Todos têm que participar da brincadeira, né, de forma lúdica e em dupla, um ensinando o outro o seu próprio nome. Depois a professora pode trabalhar a literação com o nome das crianças, né? Se tiver rima nos nomes, também pode tentar trabalhar a rima, tá? Separação de sílaba também, tá bom? Então vamos ver. Fiz um videozinho para mostrar. Olha, eu usei uma caixa, ó, né? Aqueles papéis coloridos para fazer de conta que era uma pista de corrida, ó. Usei aqueles durex que a gente não chama, é umas fitas, né, coloridas, não chama pela marca, né? Aquelas fitas coloridas, e aqui eu coloquei então o nomezinho da criança. Aqui essa caixa, ela é para essa quantidade aqui de letras, né? Você tem que ter uma caixa maior se o nome da criança for maior, né? Porque o carrinho cabe bem certinho aqui. Eu fiz nessa pequena porque só tinha essa quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Se a criança tiver mais quantidade de letra, você vai fazer uma caixa maior, né? De acordo com o nome de cada aluno, né? Você vai colocar certinho. E os carrinhos também, né? Você tem que ter todas as letras do alfabeto, né? E cada carrinho ele tem que conter, né, as letrinhas do nome do aluno, né? E não pode misturar muito também, senão eles não vão encontrar. Vai embaralhar, vai ficar meio chato demais, né? O aluno vai perder a paciência. Então você coloca lá 3, 4 carrinhos ali no primeiro momento com outras letras, sem ser as letras do nome, e dá aquela embaralhadinha nos carrinhos e eles vão procurar. Então vamos ver como é que funciona. Boa noite, pessoal. Eu fiz essa pista de corrida com o objetivo das crianças aprenderem a fazer o próprio nome. Ela tem uma saída e tem uma chegada. Aqui em cima, então, eu coloquei os papeizinhos referente com a letrinha de cada nome da criança. A gente tira e coloca depois, substitui pelo nome da outra criança, né? Então, pessoal, a criança vai ter que escolher aqui entre os carrinhos qual é a primeira letrinha do seu nome. Então, ela vai escolher a letra M. Vamos lá, Miguel, ajuda a mãe. Então, a letra M ela vai colocar ali no primeiro espaço e vai indo seguindo até chegar no M. E assim por diante, ela vai encontrar a letra I, a letra G. E é muito interessante que o professor, quando for efetuando a atividade com o aluno, que ele elogie muito, que ele ajude a criança a discriminar o som de cada letra. Ai, que lindo, M de Miguel, que lindo, que I, lindo. Como é que faz o som do I? I, muito bem, certo? E também, pessoal, depois que termina o jogo, o que pode ser feito
é que o colega que já terminou o nomezinho pode escolher um outro colega. Aí esse colega pode também escrever o nome desse colega que terminou o jogo, com a ajuda dele, e depois fazer o seu próprio nome. É uma ótima atividade, vai reunir a turma toda, muito interessante, lúdica e de maneira bem simples de ser construída, né? Não requer muita coisa, é tudo papelão, papel, né? Sucata que a gente tem por aí, os carrinhos do filho. Qual mãe que não tem carrinho de filho, né? E se não for mãe, também compra nesses R$1,99 e tem carrinho bem baratinho. Eu achei muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço. Bacana, né? Eu achei bacana. Boa Quando noite. eu vi, eu digo, vai ser essa que eu vou escolher, né? Você também pode trabalhar com rima, né? Com a literação principalmente, né? Com a literação, né? Você pode trabalhar com separação de sílaba com o nome deles, né? Vamos lá. Roleta das rimas e a literação. O jogo tem por objetivo focar a atenção das crianças para a estrutura sonora das palavras através das rimas e a literação. O aluno deverá rodar a roleta e a seta indicará qual será o animal ou objeto que ele terá que rimar, e também encontrar uma aliteração com esta palavra por meio de figuras que o professor vai disponibilizar, ampliando sua concentração, sua atenção auditiva e vocabulário. Cada aluno poderá rodar 2 vezes a roleta. Em volta da caixa terá disponível uma figura que rima com cada palavra que ele escolheu. Ele pegará o papel e verá se foi a mesma que ele pensou. Então, acho que vai ficar mais claro quando vocês verem, então, o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Foi feito com uma caixa de pizza, né? Com aqueles brinquedinho Blade, acho que é o nome. Não vou lembrar agora, mas eu vou falar, acho, no vídeo, né? Que eu coloquei com uma colinha, aí ele roda bem certinho. Eu vou falar no vídeo, então acompanhe o vídeo, tá bom? Boa noite, pessoal. Então, hoje eu trouxe para vocês um jogo chamado Roleta das Rimas e a Literação, tá? Ele tem por objetivo focar a atenção das crianças para a estrutura sonora, então, das palavras, através da rima e da literação. O aluno deve, então, rodar aquela roleta que ela foi feita com spinner. Há uns 2 anos atrás estava bem caro o spinner, hoje é bem baratinho, encontra-se em lojas de brinquedo e até nesses tudo por 10 mesmo. A gente colocou aqui um pedacinho de madeira com EVAzinho para ficar setinha, mas dá para fazer de qualquer outra forma, né? Colamos ele com cola quente, né? Usamos uma caixa de pizza e as figuras, encontramos essas figuras, algumas naqueles livros que os filhos da gente sempre trazem da escola, ou figurinhas que encontramos em livro de história. Então, pegamos figuras que rimam, né, para poder construir esse jogo, tá? Também, o que o aluno vai ter que fazer? Ele vai rodar a roleta, certo? E a seta indicará qual será o animal ou objeto que ele terá que rimar. E também ele deve encontrar uma literação com essa palavra, por meio, então, da figura que o professor pode disponibilizar. Se o aluno não conseguir acertar a palavra quando ele for fazer a literação, né, vamos supor assim, ovelha, que ele não consiga lembrar que o de ovelha é o mesmo que orelha, né, que tem o mesmo som, ele pode tentar achar alguma coisa aqui que consiga, algum objeto, alguma figura aqui, que consiga fazer com que ele acerte, né, a escolha. Também, o que vai ser importante, né, com essa palavra, o professor, então, vai disponibilizar para o aluno, ampliando a concentração dele, a atenção auditiva e também o vocabulário, porque são muitas palavras diferentes, né? Cada aluno, então, vai rodar 2 vezes. Em volta da caixa, então, está disponível essas figuras que rimam, né? E em cada palavra que ele escolheu, ele pegará o papel e verá se foi a mesma que ele pensou. Então, aqui a gente tem os papeizinhos, né? E esses papeizinhos aqui, eles rimam.
com aquela figura que está ali, ó. Por exemplo, coelho rima com... Aí vem aqui, ele vai ver se rima com espelho. E vamos ver se é a rima também que ele elaborou, que ele pensou, tá? E a literação ele pode fazer ou com o espelho ou com o coelho, aí é da escolha dele, tá? Vamos tentar fazer com o Miguel, então, ver se funciona mesmo. Vamos lá, Miguel? Sim. Roda a Pena que roleta, tá então. travando, né, gente? Não era pra Viu ter como travando funciona? assim. O Miguel mexeu tanto que eu achei que não ia funcionar mais. No pastel, o Miguel ele já sabe ler, né? Mas se o aluno não sabe ler, ele vai perceber aqui, né, pela figura que é um pastel. Aí a gente vai perguntar para o aluno: então, o que rima com pastel? Tenta lembrar de uma palavra que rima com pastel. Olha, eu acho que pode ser anel. Anel. Então vamos ver o que a prof pensou que poderia rimar com pastel. Anel rima com pastel. Vamos ver, tira aí para nós ver. Tá bom. É interessante não colocar esses clipes aqui que é duro. Eu só tinha o clipe, né? Mas pode ser outra coisa. Chapéu. Ó, então foi chapéu, muito bem. Então agora a gente vai trabalhar com a literação. O que será que começa com P? Que palavrinha você pensa que começa com P? De pastel. Pato. Pato. O que mais que começa com P? Parede. Parede. Se fosse procurar aqui, ó, nas figuras, tu encontra alguma coisa que rima com P? Rima não, que faça a literação com P. Será que teria alguma coisa aí? Aí você vai olhando, né? Tem elefante, tem o que mais? Ó, pegou na mão aí, ó. Vai ter que ir olhando as figuras e lembrando o nome das figuras. Não, Sereia. sereia não rima. Sim, eu sei. Sim. Bom. O que começa com... Ah, já sei. O quê? Papel. Papel, muito bem. Papel, mas tinha outras ali que você não percebeu, que era papagaio. E Sim. pode ser pincel, pinto, Pintinho. pintinho, etc. Então é assim, pessoal, esse jogo. Eu achei assim bem bacana, tá? E fácil de fazer e as crianças vão se divertir. 2 vezes para cada um é suficiente para todo mundo poder jogar. Valeu? Obrigada, espero que tenham gostado. Bacana, que pena que o vídeo tá travando. Acho que os outros também vão acabar travando. O computador não é dos mais modernos, mas a gente vai se virando, né? Então eu achei bem interessante. Que idade, professora, a gente pode fazer essa atividade com as crianças? Aí é aquela coisa, você vai ter que perceber que fase a tua criança tá, né? Que fase o teu aluno ele se encontra, né? Se tiver lá com 4 anos para 5, já dá para fazer essa brincadeira. Agora com 3 aninhos já é mais complicado, ainda eles não sabem o que é rima, né? Eles não conseguem ainda rimar, né? Porque aqui a criança ela tem que ao menos saber o que rima com pata, uma gata, uma lata, né? Mas a professora ele trabalha bastante, ó, ele pode trabalhar essas palavras todas antes de começar essa roleta e esse jogo, trabalhar com essas palavras bastante tempo com elas. Não é aquilo assim, o professor chegar com a roleta e nunca ter trabalhado com rima, nunca ter trabalhado com a literação e querer que a criança saiba. Com certeza não. O professor ele vai trabalhar muito com rima, com a literação, então eles vão conhecer, eles vão lembrar, né? Por quê? Porque brincadeiras assim, a ludicidade, eles acabam internalizando, eles acabam lembrando depois, né? Essa parte do cognitivo deles já está sendo formada, então eles acabam absorvendo esse conhecimento anterior que foi passado pelo professor, tá certo? Eu achei bem interessante, e esse negócio de ficar rodando assim, eles ficam bem louquinhos, né, em volta. O meu quase arrancou fora o coitado do spinner dali, mas deu certo, consegui gravar o vídeo. Tá bom? Vamos ver qual é a outra proposta que eu trouxe para nós. Boa noite, pessoal. Caixinha das palavras rimadas. O objetivo do jogo:
Focar a atenção das crianças para a estrutura sonora das palavras através das rimas e aliterações. Identificar as vogais iniciais e finais. Ampliar a atenção auditiva, concentração e o vocabulário. Estimular aos músculos, estimular os músculos da mão para desenvolver o tônus, importante para a coordenação motora fina. Então, eles vão fazer isso aqui, ó, bastante, na caixinha das rimas, que é muito importante, né? Essa psicomotricidade, trabalhar com a criança, né? Em todos os sentidos, né? É visão, é o tato, né? É a audição, paladar, quando a gente dá, por exemplo, trabalhar, já imaginaram trabalhar com aliterações, as crianças experimentando fruto, o que rima com banana, né? Ou o que começa com ba, aí a criança tem que, né? Sei lá, eu pensei em uma salada de fruta e as crianças irem provando as frutas e combinando as aliterações, né? Aquelas primeira sílaba, né? Pra gente trabalhar então com sons. Pode ser que dê certo, né? Mas daí você tem que achar a fruta que também tenha a mesma sílaba inicial da outra, né? Agora no momento, gente, não vou lembrar não. Mas dá para vocês lembrarem aí alguma coisa, se quiser botar aí no comentário, tá bom? Então vamos lá para a caixinha das palavras rimadas, então, tá? Em uma caixa de sapato com tampa, propor uma atividade para as crianças treinarem a rima, a aliteração, silabação e a formação de palavras. Na tampa da caixa, na parte superior, o professor anexará uma palavra com a figura correspondente. Abaixo desta palavra será fixado os bicos das garrafas PETs. As tampinhas ficarão dentro da caixa e devem conter todas as letras do alfabeto com várias repetições, principalmente de vogais, e as sílabas de cada palavra escolhida. Não encher muito de sílabas nem de letras para não cansar a criança, ainda mais no princípio, né? Eles só ficam bem louquinhas tentando encontrar dentro da caixa. O aluno tentará, conforme a orientação da professora, achar cada letra até formar a palavra e a sílaba, sempre repetindo o som das letras e das sílabas, tá bom? Então vamos ver. Dentro da caixa também haverá palavras e figuras que rimarão com a primeira palavra proposta. A criança solucionará uma coisa de cada vez e o professor vai propondo outras formas de conhecimento. Vamos supor que a palavra seja pato. A criança verá a palavra escrita, visualizará a figura, falará a palavra e encontrará as letras correspondentes e as sílabas dentro da caixa e rosqueará nas pontas das garrafas. Após isso, a professora pergunta para o aluno com qual palavra rima pato. Pede para ele encontrar a figura dentro da caixa, exemplo, gato. E juntos anexam na caixa a figura com a palavra nova. O aluno desrosqueia as tampinhas e assim escolhe um colega para ser o próximo a desvendar o segredo. O mesmo deve ser feito com a literação, palavras que iniciam então com a mesma sílaba, tipo estrela, espora, escova, estudante. Pato, papagaio, pavão. O professor pode escolher por categorias palavras ou mesclar. Ou é só bicho, ou só comida, ou só objeto, né? Ou livrinhos infantis, ou filmes, ou músicas, né? Que eles mais gostam. Não deve estipular tempo. Cada aluno faz conforme o que conseguir adquirir, adquirir nas aulas anteriores. Então, isso daí tem que ser trabalhado também nas aulas anteriores, né? Porque daí ali vai ser a finalização, para ver se ele concretizou o conhecimento. Como prêmio, o professor pode dar uma estrelinha para ser colocada então no caderno ou naquele mural que eu já falei para vocês que é interessante ter um mural, para eles colecionarem lá as estrelinhas, né? Então essa daqui é a caixinha. Eu espero que não fique dando problema no vídeo. Vamos ver. Bom, essa aqui é a caixa das palavras rimadas. Nós temos aqui na caixa uma frase que diz:
Quem cochicha, o rabo espicha. Come pão com lagartixa, ok? Sim. Então, a gente vai escolher agora. A prof já colocou aqui, né, a cartelinha com um nomezinho, que significa o quê? Se você olhar para a imagem, significa o quê? Gato. Um gato, muito bem. Então, agora a prof quer que você vá na caixinha e procure as letrinhas que estão ali, ó. Tem um G, um A, um T e um O. Então, nós vamos procurar ali dentro da caixinha. Tá Vamos lá, bom. pode procurar. Observou bem como é que é a letrinha? É bom a professora Então, coloca colocar, a né? primeira Assim, que ó, você no G, achou. depois no A, no T e no O, É né? G. É que A Miguel já letrinha sabe ler, né, G. gente? Agora você vai colocar o Azinho que você encontrou. Muito bem. Não tem problema se errar, é assim mesmo. É para coordenação também. Coordenação motora Agora vamos fina, encontrar gente, ó. a T. Muito bem. Coloca ali. Tá maravilhoso. Agora vamos colocar a letra O. Encontra o O para prof. Muito bem. Coloca ali. Correto. Então vamos ler com a prof. Gato. Leia com a prof. Gato. Muito bem. Então agora nós vamos dividir em sílabas. Quantas sílabas será que tem gato? Gato. Tô. Coloca os dedinhos aqui na frente da câmera e mostra para a prof. Quantas sílabas tem gato? Tem 4. Sílabas. Gato. Isso, tem 2. Então, nós vamos procurar as sílabas ali dentro. Depois a to. Vamos ver se você encontra. Isto, coloque ali. Muito bem. Epa. É pro outro lado. Ga. Ó, Isto, assim. Ajeita a caixinha. viu como é muito interessante? bem. Agora você vai Pra quem colocar tem essa a dificuldade outra motora sílaba, que meu porque menino tem, ó. gato tem 2 sílabas. Agora você está colocando a sílaba to, Tô. correto? Sim. Tá vendo? Muito bem, você aprendeu. Então agora vamos dar a vez para um coleguinha, ok? Então você vai falar para a prof qual será o bichinho que rima com gato. Ah, eu acho que é esse Qual? daqui, ó, pato. Pato, muito bem. E pato, será que tem a mesma quantidade de sílabas de gato? Sim. Tem? 2, ó. Muito Um dedo bem. só cobre 2. Você vai Isso, trabalhar a dividido sílaba. em sílabas. Então a gente vai deixar agora o próximo coleguinha. Você escolhe daí o coleguinha para vir aqui para fazer a brincadeira, ok? Está bem. Muito bem, parabéns. Quem é que você vai escolher? O outro, eu vou escolher outro coleguinha. Olha ele fazendo de conta que tá na Isso, aula. pode colocar ali. Vai escolher o pato, porque o pato rimou com o gato, né? Então, trabalhar Muito a rima, bem. trabalhar a literação. Pode chamar o próximo colega, então, para prof. Vai lá na classe e chama o próximo, tá? Beijinho. Isso aí. Claro que aqui, gente, eu não confeccionei assim um monte de tampinha, que até eu não consegui, o tempo foi muito curto para me preparar essas aulas. Então, eu consegui algumas tampinhas, as imagens também, né? A gente foi usando para as outras atividades também. Então, o professor ele tem que ter assim várias tampinhas com as vogais, com as consoantes, né? Com as separadinhas em sílabas também, né? Necessita então dessas fichinhas com a imagem para eles associarem, né? A figura com o nome, né? Pode-se trabalhar aqui também com os prendedores, quando você pergunta para ele quantas sílabas você acha que tem. Se a gente pegar essa palavra e cortar ela no meio, em pedacinho, conforme a professora fala, pato,
quantas sílabas será que dá? Quantos pedacinhos vai dar? Aí você vai lá e marca com o prendedor com ele, tá? Então a gente pode variar, isso aqui é só uma sugestão, né? Cada um vai ver o nível do seu aluno e vai variar essas atividades, tá bom? Bom, essa. Então vamos lá. Agora, a outra atividade que eu estou propondo é descobrindo a quantidade de palavras na frase. Objetivo: fazer com que a criança perceba que a frase pode ser segmentada em palavra. Reforçar a consciência de palavra em sílabas e também mostrar ao aluno que tudo que falamos pode ser registrado por meio da escrita. Isso é muito importante o aluno entender isso, a importância da gente aprender a escrever, a também se comunicar por meio da escrita. Então vai ser um momento lúdico com um conto chamado A Casa Sonolenta, então representado pelo professor por meio de balões, tá? A gente tentou fazer aqui em casa essa representação aí, essa teatralização, mas não deu muito certo, mas eu vou passar para vocês verem. E na internet você encontra também com balõezinhos outras maneiras de se fazer, aí vocês vão inventando, vão acrescentando, vão tirando, vão colocando, né? De acordo, como eu já falei, né, com a necessidade, com cada aluno, com a sua turminha, tá bom? O professor vai ler a história e representar os personagens com os balões. Após os alunos interagirem com a história, repetindo as onomatopeias que o professor produziu durante a contação da história, vai haver uma roda de conversa sobre o texto contado pelo docente e a impressão dos alunos a respeito dos personagens. Logo, o professor organizará uma atividade. Vai formular frases de acordo com o que foi narrado e colocar dentro de alguns balões. Uma frase para cada aluno. Pedir para cada um escolher o balão e estourar, pegando a frase que está dentro. As frases deverão ser curtas, pois a grande maioria não sabe ler. Interessante o docente dar um exemplo de frase no quadro e mostrar como que a divide em palavras e sílabas. Então o docente vai lá, né, e vai explicar, ele vai dar o exemplo, né? Essa interação ela vai ser o docente também indo, mediando, né, com o aluno, mostrando para ele como ele deve de fazer e depois para ele se sentir mais seguro para realizar a tarefa, né? Cada aluno terá prendedores de roupa em sua mesa e tentará acertar quantas palavras tem na frase que escolheu, e em cada palavra colocar um prendedor de roupa. O docente vai até a mesa do aluno e o ajudará a ler a frase, corrigindo se tiver errado sua atividade, né? Aqui a gente fez frase, palavra. O professor também pode fazer frase, palavra, sílaba, né? E aí vai, como eu já falei antes, né? A atividade vai muito do interesse também do aluno. Se o aluno não gostou da atividade, não adianta você ficar insistindo, né? É aquela coisa, gente, é 15, 20 minutos, no máximo meia hora, né? Porque a criança ela não para muito sentada, né? Então não pode ser uma atividade assim muito cansativa, principalmente nessa parte assim de quando a gente tem que estar encontrando na frase palavra e sílaba, eles já cansam mais. Uma atividade que já tem que prestar mais atenção, né? Em letras, né? E daí para eles já fica mais difícil. Então, 20, no máximo 30 minutos, tá bom? E assim, gente, é começar sempre lá do início e aumentando, né, conforme o aluno ele vai progredindo, né, nas fases, né? Nunca deve desanimar a criança, sempre elogiar. Ó, também coloquei aqui ó, que pode também segmentar, né, a palavra, né, em sílabas. Falar para eles que as palavras elas são formadas, né, por letras, que cada letra tem um som, né? Se desejar, pode pedir para a criança representar a história também por meio de um desenho bem colorido. Também aí a imaginação se solta, né? Eles adoram desenhar. Pode levar tinta, giz de cera, papel colorido para eles colarem, né? Palitinhos, né?
Aí varia o material que o professor tem organizado, né? Exemplo de frases, então, frases bem curtinhas. Uma casa sonolenta, a vovó que roncava, nessa cama tinha uma avó. Então, quanto menor, né, a frase, assim, logo no início, né, melhor. Depois vai aumentando o número de palavras daí na frase conforme, né, eles forem aprendendo. Então, vamos lá para Boa noite, a minha pessoal. introdução. Então, eu trouxe para vocês hoje a minha última atividade com o conto A Casa Sonolenta, de Audrey Wood. E por meio desse conto, eu quero fazer com que a criança preste muita atenção na história que está sendo contada, despertando então nela a imaginação. E após essa atividade, fazer outra com frases que elas irão escolher aleatoriamente nos balões. Eu encherei os balões e colocarei frases dentro. E essas frases estarão contidas dentro do livro, tá? Cada criança então vai pegar a sua frase, vai levar para sua mesa e com a ajuda então do professor, ela vai perceber que a frase pode ser segmentada então em palavras e palavras em sílabas. Então o trabalho vai ser frase, palavra e sílaba. Então agora a gente vai fazer tipo uma ilustração para vocês de como pode ser contada essa história. É uma história muito bonitinha, tá? Então vamos lá. Boa noite. Vamos ver aqui como é que ela pode ser contada. A Casa Sonolenta. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando. Numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando. Ai, em cima de uma avó roncando. Numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima deste menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada que picou o rato. Ô Senhor! Que assustou o gato. Que arranhou o cachorro.
que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, minha nossa, minha gente, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Vocês viram? Quase deu um desastre ali com os balões, mas deu certo. Então, gente, olha que interessante, né? Essa construção, né? Você vai montando os balõezinhos. Ali eu já deixei eles meio montados, porque eu já tinha estourado vários que acabaram estourando antes da hora. Então, o professor vai montando na frente deles os balões e vai colocando, né? Vai ter que ter um auxiliar. Eu não tinha meus auxiliares, né? Eu só tinha meu maiorzinho que estava gravando para mim. Aí eu precisava, né, de alguém me alcançando para mim colocando. Então é interessante o professor, quando for contar a história, que tenha um auxiliar dentro da sala para ir alcançando para ela os balãozinhos para ela ir colocando, né? E a história é bom a gente já saber decorar a história em vez de estar folhando, né? E outra coisa interessante, usar uma agulha. Eu usei aquele espetinho ali e o espetinho não furava o balão. Os balãozinhos bons, né? Então, melhor uma agulha. E a agulha, ela fura bem rapidinho e o balãozinho não entorta para o lado, né? Que ali eu tive que botar força para estourar, por isso que ele entortou pro ladinho, tá bom? Então, o que vamos trabalhar depois desse conto? Aí vamos olhar aqui a minha proposta, ó, que eu já comecei a comentar Então, com vocês. pessoal, seguindo a atividade, então, aqui, ó, do conto da Casa Sonolenta, o que a gente propôs? Os alunos vão ter uma parede com alguns balões. E eles vão ter que ir lá escolher um balão. Podem trazer para a mesa ou estourar lá mesmo. Eu peguei e deixei em cima da mesa. Aí o aluno vai pegar, né, um palitinho e vai tentar estourar um dos balões. Ele que vai fazer a escolha. Fura, Miguel. Calma aí, que eu acho que... Ó. Tem uma coisa aqui dentro. Tá. Tem as frases, Miguel. Tá? Então, o aluno vai pegar a frase que sorteou, vai levar para a mesa, vai abrir a frase e, com a ajuda da professora, ele vai ler a frase. Ok. Abre a frase aí para nós ver. Então, aqui, ó. Numa casa sonolenta. Essa foi a frase que você sorteou dentro do seu balãozinho. Então, agora, o que a gente vai trabalhar com o aluno? Vamos trabalhar a divisão por palavras nesta frase. Por exemplo, numa casa sonolenta, a gente vai mostrar para ele que numa faz parte da frase, casa também faz parte, sono, sonolenta também faz parte. Sonolenta, que tá rasgadinha aqui. O que significa, então, que essa frase, ela está dividida em 3 palavras. Numa casa sonolenta. Aí, com a ajuda daí de pregadores, a prof vai pedir para ele colocar um pregador na primeira palavra, que seria numa, certo? Sim. Isso. Aí, depois, ele vai colocar o pregadorzinho na próxima palavra, certo? Muito bem. E na outra palavrinha que termina a sua frase, a frase que ele elegeu ali no balão, correto? Então, a sua frase tem quantas palavras? 3. Tem 3 palavras, você vai contar 1, 2, 3 palavras, ok? O professor também pode fazer o seguinte, cortar essa frase, vamos supor, corta numa, bem no meio. É melhor utilizar uma tesoura, a gente não pegou aqui uma tesoura, mas cortou em numa. Aí a gente vai cortar novamente, tá vendo que aqui tem uma palavra? Então, a gente vai colocar ela em sílabas agora. Que forma a gente vai fazer? Vai ensinar a criança a fazer, né? A gente vai começar assim. Como é que você fala cantado esta palavra? Numa. Canta essa palavra para mim. Numa. Quantas vezes você cantou? Numa. Você cantou? 2. 2 vezes.
Então, você vai pegar essa palavra, vai partir ao meio ela e vai colocar um pregadorzinho em cada uma das sílabas. Eu não tenho coordenação motora para fazer isso. Tem sim. Aí pode fazer com tesourinha também, é que eu não peguei uma tesourinha. Aqui. É só para mostrar. Aí, o aluno vai colocar o pregadorzinho no nu e depois no ma. E depois no ma, correto? Isso. E vai fazer com a professora. No ma. Tá vendo que formou? Duas sílabas. Era uma palavra numa. Quando você separou, formou duas sílabas. Nu, ma. Tá vendo? Então, é mais ou menos isso a atividade. A frase, você coloca ela em palavras e as palavras em sílabas. Valeu, Miguel! De nada aí, calma aí. E também pode ser feito, né, gente? Transposição ali de sílabas, né? Perguntar para a criança se existe Manu, né? Vamos botar essa sílaba aqui, vamos botar essa outra aqui, né? Será que existe Manu? Né? Perguntar se ele, existe, né? Apelido da minha prima, Manu, né? Você dá para fazer também, certo? Que pena que tá travando. Então, gente, essa é a minha última aula. Eu trouxe para vocês então essas atividades que eu fiz com muito carinho para vocês. Então, muito obrigada a todos que se inscreveram e acompanharam então todas essas 4 aulas, né? Espero que elas tenham servido então para aguçar o interesse de vocês pelo assunto da consciência fonológica, né? Que todas essas minhas sugestões elas sejam vistas como forma para se trabalhar a consciência fonológica com o aluno ou com os filhos, né? Porém que você tem que ter em vista que elas não se restringem só a isso, né? Muitas outras podem ser criadas a partir dessas propostas, né? Podem ser reinventadas, reelaboradas, né? E muita gratidão pelos meus filhos que participaram também, junto comigo, desse meu projeto e me ajudaram a confeccionar, né? E aplicar então esse material hoje com vocês, tá? Então, esse trabalho ele foi organizado e planejado, pessoal, pensando então na prática docente, no trabalho com a consciência fonológica, na educação infantil. E por que isso? A gente sabe do baixo rendimento escolar, né, dos últimos anos. Então, vários pesquisadores perceberam que quanto mais precocemente, né, as crianças são estimuladas, elas mais se desenvolvem, elas aprendem com mais facilidade. Por isso, então, essa necessidade primária de se trabalhar, então, ludicamente, mesmo que seja com a ludicidade, né, a consciência fonológica, né, porque vai permitir que essas crianças, então, avancem para as próximas etapas, né, percebendo então que o som ele é representado pelas letras, né? Então, desta forma, também vale ressaltar a importância então da família nesse processo. Ela é o apoio da escola. Por isso que eu também destinei, né, a toda a comunidade, aos pais também que se interessam, né? Pensando também que eles devem otimizar esse tempo com os filhos, encontrando estratégias para ajudar no desenvolvimento cognitivo então dessa criança, propiciando então momentos de leitura, de prazer, de lazer, né, para esse indivíduo, e uma aprendizagem saudável. Eu tenho uma frase de Wallon, que ele é um psicólogo, né, e ele diz que a afetividade e a inteligência desenvolvem-se juntas desde o primeiro ano de vida da criança. Sendo assim, ela precisa interagir com o meio para desenvolver seus aspectos afetivos, sociais e intelectuais. Então, sabendo disso, né, que as emoções como medo, alegria, raiva, né, estão intrinsecamente ligados a essa cognição, né, o raciocínio, a memória, a atenção, o planejamento,
né? Então, a gente vendo por esse lado, né, a importância que tem a prática pedagógica, ela deve estar sempre atrelada, né, a todos esses processos de tanto de aprender, no sentido de ensinar, e no apreender também, no sentido de compreender, no sentido da criança, além de aprender, ela conseguir cognitivamente, né, ficar com esse aprendizado para muitos e muitos tempos, né, de sua vivência. Então foram desenvolvidas, então, durante essas 4 aulas, né, atividades práticas, tanto para pais quanto para professores, para que vocês, né, possam desenvolver então com suas crianças, né, essas atividades. Eu espero assim de coração que possa aguçar mesmo a vontade e a curiosidade, né, de ir atrás até de mais informações e poder ter esse contato mais íntimo com seus filhos, né? Lembrando então que cada criança ela é um ser social, né? E cada uma tem um jeitinho, né? Então quero agradecer a todo mundo. Estou passando aqui os slides por esses dias, tá? Por todo o carinho, tá certo? E obrigado. Essa foi então minha última aula, espero que tenham gostado e obrigado por tudo, gratidão mesmo, muito obrigada.